Sabe aquela história que parece boa demais para ser verdade? Pois é, imagina só, uma montadora 100% brasileira prometendo um carro elétrico revolucionário com 1.000 quilômetros de autonomia. O fundador já se apresenta como o Elon Musk brasileiro. A promessa é gigante, mas as dúvidas, bom, as dúvidas são do mesmo tamanho. Vamos mergulhar fundo e entender o que está por trás do caso Lecar. E aqui a gente já vê o tamanho do contraste. De um lado tem essa visão super ambiciosa, né? A ideia de mudar o jogo da indústria automotiva aqui no Brasil, só que do outro lado a realidade é bem mais crua. Não tem fábrica pronta, não tem protótipo homologado e, o principal, nenhum carro foi produzido. Mesmo assim, a empresa já começou a vender os veículos. E foi aí que o sinal de alerta acendeu. Para a gente conseguir desembolar esse novelo, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender a fundo essa promessa revolucionária. Depois, vamos ouvir as críticas e os primeiros sinais de alerta que surgiram. Em seguida, a gente entra na parte mais séria, que é a suspeita de pirâmide financeira. Claro, vamos ver o que o fundador diz em sua defesa e, por fim, o mais importante. Quais são os riscos para quem já investiu nesse sonho? Ok, tudo começa com a figura de Flávio Figueiredo Assis. O histórico dele não é no setor automotivo. Ele fundou uma administradora de cartões de benefícios que, olha só, faturou bilhões. Com a grana da venda dessa empresa, e como história curiosa de que teria desmontado um Tesla para entender como funcionava, ele decidiu criar a Lecar. O objetivo? Nada menos que revolucionar a indústria de carros na América Latina. E a visão é realmente ousada, para não dizer outra coisa. A Lecar se propõe a ser uma fabricante nacional de carros elétricos e híbridos. Mas o grande pulo do gato, a grande inovação, seria um carro com tração totalmente elétrica, só que sem precisar ligar na tomada. Como? A energia seria gerada ali mesmo, por um motor flex a etanol. Com isso, a promessa é de uma autonomia incrível de até 1.000 quilômetros. Uma ideia que, claro, enche os olhos de qualquer um que torce pela indústria nacional. Só que, como era de se esperar, nem todo mundo embarcou nesse otimismo todo. Não demorou muito para que vozes mais experientes do setor automotivo começassem a levantar umas perguntas bem sérias, sabe? Questionamentos sobre a real viabilidade e a transparência desse projeto. E uma das críticas mais fortes veio do jornalista automotivo Boris Feldman. Ele apontou um episódio que virou um marco nessa história: a tentativa da Lecar de arrematar a antiga fábrica da Ford lá em Camaçari, na Bahia. Segundo o jornalista, a resposta do governo baiano foi, assim, na lata. O projeto foi classificado como risível, e a fala foi de que a proposta nem sequer foi levada em consideração. Pesado, né? E essa descrição do Boris Feldman sobre a participação da Lecar num salão do automóvel é emblemática. Ela ilustra perfeitamente essa distância entre o que se fala e o que de fato existe. Imagina a cena. No stand não tinha carro de verdade. O que tinha eram maquetes em tamanho real, feitas de isopor, gesso, madeira e papelão. Uma imagem muito forte que joga um balde de água fria na ideia de que existe um protótipo funcional. Mas, olha, as críticas dos especialistas foram só o começo. O caso subiu de nível, e muito, quando o modelo de negócios da empresa entrou no radar do governo. Aí a coisa ficou séria, levando a uma investigação oficial pelo Ministério da Fazenda. E o foco dessa investigação tem nome: compra programada. Como funciona? Basicamente, a pessoa paga parcelas por um período longo, de 48 a 72 meses, e a promessa é receber o carro na metade desse tempo. Qual o problema? O Ministério da Fazenda foi claro: a empresa não tem autorização legal para operar esse tipo de plano, que é muito parecido com um consórcio, e para operar consórcio, precisa de autorização do Banco Central. Agora, é aqui que a análise técnica do Ministério da Fazenda vai além. Não é só a falta de autorização. O documento, que foi encaminhado ao Ministério Público Federal, é bem duro e aponta 4 indícios principais de que o negócio pode ter, sim, características de um esquema de pirâmide financeira. E esses 4 pontos são muito técnicos e muito sérios. Vamos lá. Primeiro, a cobrança de uma taxa para que as pessoas possam ser revendedoras. Segundo, a venda de uma promessa de um produto futuro sem que esse produto exista ou esteja validado. Terceiro, o uso daqueles gatilhos de marketing de urgência, de escassez, para pressionar mais gente a entrar logo. E o quarto ponto, que talvez seja o mais crítico de todos, a própria empresa admitiu que seu fluxo de caixa, ou seja, o dinheiro que entra para manter a operação, depende diretamente da entrada de novos clientes. Diante de acusações tão graves como essas, o que o fundador da empresa diz? Como ele se defende? Vamos ver agora quais são os contra-argumentos de Flávio Assis. Quando ele foi confrontado sobre esse ponto central da investigação, a dependência de novos clientes para o caixa fechar, a resposta dele foi tratar isso como algo normal. Ele disse:
É óbvio que quanto mais clientes entram, maior o volume de contribuição. Ou seja, na visão dele, isso não é uma característica de pirâmide. É só o funcionamento normal de qualquer negócio que está crescendo. E a defesa de Assis não fica só no campo técnico, não. Ele adota um tom bem combativo, bem pessoal, principalmente contra os críticos. Num vídeo que ele gravou respondendo diretamente ao Boris Feldman, ele chega a dizer que as críticas são uma consultoria gratuita e termina com uma promessa bem desafiadora. Tô doido para terminar isso aqui logo para calar sua boca. A empresa também trabalha para construir uma narrativa maior em torno disso tudo. Em uma nota oficial, a Lecar se compara a Gurgel, aquela antiga fabricante de carros brasileira que acabou falindo e deixou uma certa memória afetiva. A frase que eles usam é: mataram a Gurgel e a Lecar não querem nem deixar nascer. É uma forma de se posicionar como vítima de um sistema que estaria tentando sabotar uma iniciativa nacional. Pois é, com promessas gigantes de um lado e investigações sérias do outro, a pergunta que realmente importa é: o que tudo isso significa para quem já colocou dinheiro nessa compra programada? Vamos entender os riscos práticos disso? Os riscos são bem claros, na verdade. Primeiro, o investimento está sendo feito numa modalidade de venda que, segundo o Ministério da Fazenda, a empresa não tem autorização para operar. Ponto. Segundo, o dinheiro está indo para uma empresa que ainda não tem fábrica nem veículo aprovado. Terceiro, e esse é crucial, o modelo todo depende que mais e mais gente entre para pagar pelos carros dos primeiros da fila. E, por fim, o risco mais óbvio de todos, o de perder todo o dinheiro investido se o projeto simplesmente não sair do papel. E com isso, a gente chega no dilema central dessa história toda. Afinal, a Lecar é um sonho brasileiro que merece ser defendido contra um sistema que talvez seja cético demais? Ou é, na verdade, um grande alerta para o mercado e principalmente para os consumidores? Por enquanto, com a investigação rolando, essa resposta segue em aberto. A grande questão que fica no ar é: onde termina a visão empreendedora e onde começa o risco irresponsável?